espanhol em casa, aprender português, depois alemão, francês, inglês e hoje a viver na Áustria, depois de uma temporada na Alemanha. A minha convidada de hoje no Hibiscus, ela não fala apenas 5 línguas, mas como ela já viveu em várias partes da Europa. E no nosso episódio de hoje, ela vai trazer muita história, muita informação para partilhar aqui conosco. Por isso, pega já o teu chazinho e fica aí desse lado para nós podermos então conversar com a nossa querida Janice. Janice, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, muito obrigada. Obrigada eu por estares aqui conosco hoje. Deixa-me te perguntar, o que é que tu estás a tomar? Então, Carmen, eu estou a tomar, tenho aqui o meu chá, que já está pronto, já acabei. E agora estou com o meu água, Ok. 1,5 litro de água. Oh, muito bom, muito bom. E bebeste chá de quê? Estavas a beber chá de quê? É chá, chama chai latte. É Chai tipo latte. Ok. assim, Hum. chá, sim. Uhum. Com leite? Com leite, sim. Leite de aveia, sempre. Fazer a tua garrafa d'água. Muito. Olha, eu gosto sempre de fazer uma pergunta e vou-te fazer também a ti. Se tu te pudesses descrever em 3 palavras, em que uma delas fosse um chá ou uma comida, que palavras seriam? Não precisam de ser as 3 comida, uma delas apenas. Ou pode ser um chá, até fazendo aqui menção aqui ao nosso podcast. Então, 3 palavras, né? Uhum. Seria doce? Assim, tipo um adjetivo. Vai demorar, acho, até eu encontrar a segunda. E comida? Já pensaste em alguma comida? Comida, então, a minha comida aqui eu mais gosto é, sem dúvida, é a lasanha. Então a comida seria lasanhas, uma pessoa doce, outra. Um outro adjetivo. Podes pensar rápido em inglês, se for mais fácil, ou em espanhol. Crazy, assim meio, meio doidinha, como assim? Like, between funny and crazy? Ok, funny and crazy, ok. Só para contextualizar aqui o pessoal, vocês repararam que eu na introdução expliquei que a Janice fala 5 línguas, não é? E o português não é tipo a língua mãe da Janice. Então, é normal se ao longo do nosso episódio de hoje nós misturarmos outras línguas pelo meio, exatamente por esse facto. No entanto, a Janice ela vai contar mais da sua história e ela nasceu em Espanha. Queria que tu falasses um bocadinho sobre como é que foi a tua infância em Espanha. Conta-nos um bocadinho sobre isso. Pois então, a minha infância na Espanha sim, eu tenho muitas lembranças positivas, Uhum. mas claro, não foi assim tão fácil porque a minha mãe é espanhola, meu pai ele é angolano. Negro. Ok. A cidade onde eu nasci chama Corunha, uma parte da Espanha que é muito pobre. Uhum. E, claro, quando as pessoas pensam na Espanha, falam assim, Barcelona, Madrid, mas Yeah. Valência. Valência, Maiorca, mas a minha região, a Galícia, No ela, norte, não é? o norte é muito pobre. E antigamente era ainda mais pobre. E quando era criança não tinha assim, muito trabalho, então e tinha muito problema com racismo, fala assim, racism. Uhum. Yeah. Yeah. Uhum. E sim, para meu pai era difícil encontrar um trabalho. As pessoas, sim, não gostavam muito de imigrante. Também não tinha muitas pessoas de outros lugares. Ok. Então, foi um pouco difícil. Eu vou falar assim que a minha infância foi boa e feliz, mas porque eu não dava muito para ver esse racismo no dia a dia. Foi mais meu pai que sofreu isso. Ok. E na escola, sim, eu e meu irmão éramos os únicos assim mais
hum, assim, mais morenos, moreninho. Yeah. Mas também não foi assim um problema, porque nós éramos assim muito sociáveis, assim. E tu sentiste que, à medida que tu foste crescendo, sendo que tu cresceste num local pequeno, não é? Tu tinhas noção que eras diferente das outras pessoas? Olha, Carmen, é muito interessante porque eu não conseguia ver a diferença entre preto e branco. Uhum. E eu sou, Ok. então, a Uhum. minha família, eles são todos bem branquinhos, espanhóis, branquinhos, Uhum. a família que eu conheço na Espanha. Uhum. E eu cresci nesse ambiente e para mim todos éramos brancos, sabe? Eu era branca, minha mãe branca, meu pai branco. Eu não achava meu pai assim diferente das outras pessoas. Para mim todo mundo era branco. E eu lembro, eu já era assim adolescente e alguém falou para mim: "Ah, eu gosto muito da cor da sua pele, muito bonita. E eu amo assim preta. Assim, ai, eu acho as mulheres pretas tão lindas." E eu falei assim, mas como assim? Eu não sou uma mulher preta? Uhum. E você, claro, você é preta, você não é branca, não é uma mulher branca. Eu falei assim. E olha, pra mim foi a primeira vez que como fala, I realized Uhum. Yeah. I was black. Yeah. Calculei quando comecei a ouvir-te falar da questão de teres crescido numa cidade pequena, onde quase não havia imigrantes. E como é que foi para ti perceberes, ok, eu não sou branca, sou black? Tipo, como é que foi para ti perceberes isso? Então, no início foi difícil, mas também foi um, fala assim, um alívio, porque eu sabia que eu era um bocadinho diferente Uhum. das minhas amigas, das colegas na escola. Eu sabia, não pela cor, não somente a cor da pele, mas mais profundo. Eu tinha muito o, o jeito, então, de falar, o humor, os filmes que eu assistia, a música. Sempre foi música assim, músicas tipo Whitney Houston, Boney M, Casar. E eu gostava muito de dançar, assim, tipo samba, mas eu não sabia o que era isso. Eu só Uhum. gostava muito de dançar aqueles ritmos mais africanos. Eu Uhum. gostava muito. E ninguém me ensinou. Eu sabia. Mas as minhas amigas, elas não sabiam, elas não gostavam de dançar, nem essas músicas. Então eu sabia que algo tinha aí no meu DNA. Uhum. Yeah. E então, no fim, foi bom. Foi bom. E agora que Yeah. eu sou adulta, eu me identifico mais com a minha parte black do que com a Yeah. minha parte branca. É mesmo um 70-30, uma coisa assim. Ok, yeah. Não, porque no fim, até como tu mencionas, como tu já ouvias, não é? Por isso é que acabou por ser um alívio, porque basicamente eu acho que tu gostavas, mas tu não entendias porque é que eu gosto desse tipo de música, porque é que eu sei dançar, porque é que eu consigo me movimentar com esses ritmos, não é? Se ninguém à minha volta, porque o teu pai não ouvia essas músicas. É sim, então a música sempre foi meu pai, sempre teve música em casa e sempre foi a música que ele gostava. Então nós Gostavas. também gostávamos disso, mas só isso, porque ele nem falava português, Uhum. nós só falávamos espanhol. Ok. Eu não tinha contato com a minha família em Angola e claro, então, só isso. Ele também não falava muito da cultura dele, do país dele, da comida. Então, eu não conhecia, eu conhecia muito pouco sobre Angola.
Foi mesmo, ele teve uma vida muito difícil, Sim. e ele foi militar, e ele, sim, esteve muitos anos na Rússia, e por causa, eu acho, dessa vida toda assim, bastante difícil, ele não gostava muito de lembrar da vida dele. Então, eu também não. Eu também pensei logo sobre isso, porque normalmente, não é? Nós gostamos de trazer para dentro da nossa casa aquilo que nos traz boas memórias, aquilo que nos faz bem. Então, memórias negativas que nós queremos esquecer, não vamos passar para a nossa família, não é? Então, compreende-se perfeitamente o facto dele não. É como se ele tivesse quase adotado uma nova identidade e quisesse que aquelas memórias tão difíceis ficassem para trás. Quando é que tu começaste, depois dessa realidade que tu tiveste, ok, sou black, ok, fixe. Tipo, não quero, não sabia. Tipo, passaste pela fase da negação, não, eu não sou black. Não, eu não sou black. É tipo as fases do não estou a acreditar. Depois começas tipo, ok, até pode ser fixe, sou black, né? Tipo assim. Até é interessante, eu até gosto da música e gosto da cultura, até é interessante. Ok, tá bem, I will embrace this, yeah? Tipo, Embrace. e como é que foi depois? Começaste a pesquisar mais? Como é que foi? O que é que fizeste? Começaste a fazer a seguir? Fizeste alguma coisa de diferente? Sim, sim, foi mesmo. Eu gostava muito também do R&B, então foi uma época que eu só ouvia música assim, muito R&B, as Destiny Child, Beyoncé, sim, Rihanna chegou, mas foi um pouquinho mais tarde. Mais tarde, yeah. Mas sim, mas toda assim, eu agora não lembro mesmo de todos os, mas era só música de artistas black. Yeah. Foi uma época assim, uau. E e e até eu tinha uns 18 anos e eu comecei a namorar. Uhum, E o meu namorado, ele era uma coisa um pouco estranha, porque ele era espanhol, uhum, 100% espanhol, mas ele amava a cultura dos Estados Unidos, tipo assim, o hip hop, rap, e ele conhecia todos aqueles artistas, tipo Tupac, a muito fixe. aham, toda hora ele estava ouvindo essas músicas e eu achava assim um pouco assim, ok, estranho, porque ninguém ouve essas músicas aqui na Espanha. Conhecia tudo aquilo, então foi ele mesmo que me ensinou muita coisa dessa. Claro que era muito também política. Uhum, Então, no final não foi assim, não foi muito positivo para mim. uhum, Mas sim, eu comecei então, é história. No fim, é história. yeah. E foi aí que eu comecei a investigar mais e ficar sabendo mais o que tinha acontecido em outros lugares. Sim. Isso é muito bom. E será que foi aí que começou a tua paixão pelas línguas também, ou foi antes disso? Que começaste a aprender outras línguas? Já foi antes. Aham. Uhum. Quando eu era criança, já aí começou. Sempre gostaste de aprender outras línguas? Sempre. Uhum. E aprendeste sozinha? Aprendi sozinha, sim. Uhum. Uhum. É, Todas as línguas? francês eu aprendi tipo assim, um programa Uhum. que nós aprendemos assim como família, né? Para ajudar outras pessoas que naquela altura, naquela época, tinha muitos imigrantes do Senegal. Uhum. E foi aí que começamos a aprender francês. Mas sempre foi, eu gostei tanto das línguas que para mim era muito fácil, como criança, aprender. Então, Uhum.
eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 8 anos, e nós já falávamos inglês e francês. Porque nessa idade mesmo é uma idade boa para começar a aprender outras línguas. E o alemão? Quando é que tu começaste? O alemão e o português, quando é que eles entraram no teu vocabulário, no teu dia a dia? O português sempre esteve aí. Sempre eu via meu pai quando ele ia para Angola, meu avô, ele ligava uma vez, 2 vezes por ano e eu ouvia ele falar, assim. Então, claro, o português eu sempre consegui entender, mas Uhum, falar, nunca. Aí uhum, eu já tinha uns 18, 19 anos que eu fui com Erasmus, é uhum, um programa que para os estudantes para estudar uhum. no estrangeiro. E eu fui eh, na Áustria. Ok. E aí comecei a aprender alemão e também conheci pessoas de Angola e do Brasil. Uhum, ok. E foi aí que eu comecei a falar português e Ah, aprender alemão. muito, muito interessante. Essa foi a tua primeira vez que tu saís da Espanha para ir para outro país. Uhum. Isso. Uhum. Ok. E depois, eu sei que depois tu ficaste a viver na Áustria por um tempo. Uhum. Como é que isso aconteceu? Foi depois dessa experiência ou tu decidiste ficar já por aí, depois de terminar o Erasmus? Sim, eu gostei muito, muito mesmo deste país. E sim, e eu já fiquei uns 4 anos, Ok. por aqui. Uhum. Por aí. E depois desses 4 anos é que tu mudaste para a Alemanha? Ou foi. Exatamente. Ah, Aham. Sim. conta-nos o que é que te levou a mudar para a Alemanha? Então, Carmen, é bastante simples. Eu conheci o meu marido e ele já morava na Alemanha, então eu Ok, simplesmente fui morar na Alemanha. mudaste para lá. Ok. Tá bem. Sim. Eu pensei que tivesses mudado por algum outro motivo, mas pronto, também é bom. Eu, Por amor, uma mudança por amor, muito bem. isso. Mas depois disso, vocês decidiram voltar para a Áustria. Uhum. Porquê? Uau. Então, a Alemanha, eu sei que na Europa, a Alemanha é um dos países mais. É um dos melhores países para viver, vamos falar Uhum, assim. Tem muito trabalho, o trabalho é bom, então os horários, o tipo de trabalho, é tudo bastante assim fácil. É, se vamos comparar com a Espanha, não tem nada a ver. A Alemanha uhum, é super. Só que onde nós morávamos, no norte da Alemanha, a cultura é mesmo frio. É, e eu vou falar assim, para mim é bastante materialista. uhum. Uhum. Ok. Bastante sim, materialista. E tipo assim, não é que as pessoas falem sobre então, o nosso grupo de Meio. amigos, Yeah, sim. Uhum, não é que eles falassem assim sempre de dinheiro ou carros, mas eles tinham tudo isso. uhum, Então, hum, eu ia na casa dos meus amigos, eles tinham uma televisão super grande, um carro super último modelo. último modelo, o telefone, as roupas sempre eram tipo assim, a mesma marca, sabe? O saco tinha que ser um saco da marca tal, os sapatos. Então, tudo era muito assim, tipo, Tinha um padrão. exatamente. Tinha um padrão. E eu não gostava disso. E o primeiro ano
eu nem me dei assim muito conta. O segundo ano já foi assim mais difícil. E Uhum. eu não gostava de morar num lugar assim onde não tem personalidade. Então as pessoas Isso. são muito, Uhum. todo mundo faz assim, então vamos fazer assim. O que estavas a falar sobre essa questão do padrão, realmente isso é algo que depois eu acho que não dá liberdade às pessoas, né, de optar. Até parece que a pessoa quase que não faz parte daquele meio, não é? Tipo, se tu não utilizares aquela marca, o mundo vai olhar para ti, porque é que não estás a utilizar aquela marca? Se não utilizares aquele casaco. E isso, eu acho que isso pressiona, causa uma pressão desnecessária, porque nós somos seres humanos e cada um é livre de escolher o que quer vestir, o que quer calçar, não é? Que marca quer utilizar e depois também viver de acordo com os nossos meios. Acho que nesse tipo de Exatamente. meios quase que exigem que tu vivas um padrão que às vezes pode não estar dentro daquilo que a pessoa quer. Tipo, o meu Exatamente. padrão só dá para eu vestir roupa X. Eles querem que eu vista roupa Y, aí já vou me sentir pressionada, porque se eu não tenho para comprar a roupa Y, eu não vou querer estar ali, não vou querer participar do ambiente ou daquilo que for organizado. E acho que isso causa uma ansiedade desnecessária, né? E imagino que não deve ter sido fácil esses anos que tiveste aí, tipo, assim, né? Desse meio, deve ter causado algum tipo também de ansiedade, tipo, Uhum. no dia a dia, porque a pessoa parece que tem que estar sempre bem. Eu também não sou muito apologista desse tipo de coisa. Depois, a pessoa, é que, por exemplo, no meu caso, ia ficar com ansiedade para mim e para as crianças, né? Então, Isso, uau! yeah, Imagina, não yeah, é? yeah. Para as crianças tens que estar mesmo ali bem dentro do padrão para as crianças não ficar assim, sim, para elas. Se não se sentirem tipo deslocadas, tipo postas Isso, de parte. isso. Uhum, Yeah. Eu já fico com ansiedade e sinto-me pressionada se eu for a um sítio onde as minhas filhas não conseguem ficar à vontade. E às vezes é só por um dia, uma tarde. Eu posso até ir, mas eu penso, eu não volto aqui tão cedo. uhum, Onde eu não me sinto tipo à vontade e onde eu vejo que as miúdas estão a ter muita pressão, eu não vou. uhum. Então, imagino como deve ter sido para ti, não é? Estás num sítio, tipo num meio assim. E tu aí na Áustria sentes mais liberdade nesse sentido? Sim, 100%. De fato, eu gostaria de convidar a todos vocês a vir cá na Áustria. É maravilhoso. Eu amo esse país. Ele, sim, não é todo mundo que gosta, mas eu gosto muito mesmo. Aqui a capital, Viena, eu falo assim, é como uma aldeia. Falo assim, Uhum. uma aldeia grande. É muito grande, mas as pessoas são muito simples, gostam muito de coisas naturais. Por exemplo, tu vais no médico Uhum. e o médico vai falar assim, você vai falar assim, ah, eu tenho uma dor de cabeça, uma coisa assim. Ele não vai falar, ah, então um ibuprofeno. Você pode Uhum. tomar Não, ele vai falar assim, ah, então você vai beber, você vai tomar um chá. É, sempre assim mais natural, é tudo assim mais natural. Tem muitas pessoas que vão na rua sem sapatos, como fala assim, Sapatos sem sapato, descalças? descalças, sim. A sério, no inverno? Mesmo no inverno, assim, também. Por quê? Ah, Por quê? Por quê? porque assim, mais, sabe, aquele contato com a natureza, sabe, Ah, assim, já gostei de Viena, já gostei da Áustria. é muito assim, bastante, assim, um pouco hippie. Ok. E as pessoas gostam disso. Tem famílias jovens com muitas crianças. Tipo Uhum. assim, 4, 5 crianças. E elas são muito assim, muito liberal, Tudo muito muito tranquilo. tranquilo. Não tem muita tecnologia, as crianças não tanto de telefone, assim, tipo, não, as crianças estão no parque, na rua, no,
é assim, é muito natural. E eu gosto muito disso. Por exemplo, aqui, o que é mais assim, tipo, cool, é você comprar as roupas num second hand, Ok, yeah. vintage. Uhum, Porque sabe-se que, uau, que você tem a sua casa, o que você tem, tudo vai comprar no second shop, no second hand shop. uhum, yeah. Aí é um pouco assim o ambiente. Uhum. Não, isso é bom, gostei. E gostei do facto de teres dito que vais ao médico e não te passa logo um paracetamol. Eu pensei, uau, achei isso bué fixe, porque normalmente quando vamos ao médico eles querem logo paracetamol. Dor da cabeça, paracetamol. Não sei o quê, paracetamol. A pessoa, painkiller para aqui, painkiller para ali. Tipo, eu tenho dor no estômago. Se eu tomar um painkiller, pode aumentar a minha dor do estômago. Por que é que eu Isso. vou tomar? Tipo, yeah. E depois quando eu falo que tomo chás e não sei, que eles ficam a olhar para mim, Oh, porque eu lhes digo, olha, eu pronto, estou assim, mas eu estou a tomar o chá X que me ajuda a ficar assim, assado. Ah, tá bem, mas depois se sentires muita dor, não te esqueças que tens ali o paracetamol. Isso é um bocadinho também assim chato, não é? uhum. Acho que Viena, ok, vou meter na minha lista para visitar. Gostei. Gostei da vibe. Acho que é uma vibe também bem o teu estilo, Janice. Acho que Viena combina bem com esse teu estilo. E gostei do facto dos miúdos estarem à vontade, porque é uma coisa que eu sempre passei para a Alice e para a Aline, que é tipo irmos brincar ao ar livre, Isso. irmos para os parques. Elas gostam imenso desse tipo de ambiente e de fazer esse tipo de atividades. Eu acho que isso é muito bom, o facto deles darem esse incentivo às famílias e às crianças, porque a tecnologia ultimamente deixa os miúdos muito presos àquilo Uhum. e acho que eles não desenvolvem-se mentalmente. Isso. Uhum. O que é mau, porque os miúdos têm muita criatividade e a tecnologia diminui essa Uhum. criatividade que os miúdos têm. Há alguma coisa que tu sentes saudades de Espanha? Sinceramente, Eu também da tua resposta já nisso. a comida sim, vamos falar assim, a comida sim. A comida, E, sim. e claro, e a família também. Família. Ok. Uhum. Ah, mas se eu vou ser aqui super sincera, me perdoa, mãe, me perdoa, mãe. É a praia, o mar. Uma. O mar Yeah. é a coisa que eu Yeah. mais. Uau! Que eu falo assim, se aqui tivesse um mar Pois assim, é. Sim, porque a Áustria fica mesmo no meio da Europa, só tem rios e lagos, não é? rios e lagos. É bom também, Yeah. mas não é. Não é o hum, cheiro do mar, falta aquela coisa. isso. Vem Uhum. para aqui para Newcastle, nós temos mar. Podes vir passear aqui, nós temos praia, não muito longe daqui. É A fria, Newcastle. bem Não é? fresca, É. mas pelo menos sempre que a pessoa quer ir visitar o mar, a pessoa tem o mar, a distância do metro, e tem metro Uau. para lá mesmo perto da praia, então tipo, yeah, é muito bom. Isso. Uhum. Mesmo no inverno, porque eu, por exemplo, eu não sei nadar. Então, não é exatamente que eu preciso de ir na água e nadar. Não. É só mais olhar, só assim, olhar para a água e o vento, a brisa, aquele, sim, o cheiro. Eu acho Yeah. bastante terapêutico. É terapêutico, yeah, o mar é bué terapêutico. Tu Hum. quando disseste que não sabias nadar, sabes, eu na minha mente pensei assim, a Janice é mesmo black. Tipo, a maior parte dos blacks não sabe nadar, tipo, porquê? Olha, mas eu acho eu não percebo isso. Os meus pais eram excelentes nadadores. A minha mãe disse que tinha que atravessar um rio para ir para a escola, então ela tinha que nadar ao rio, né? Uau! Ela sabe nadar tudo. Mas eu não sei nadar. Por que eles não me meteram numa escola de natação? Eu, tipo, Eu não também não acho que entendi. me afoga assim numa piscina. Consigo sair da piscina. Mas não me aventuro. Estás a ver? Sei o básico. Tipo, bater as perninhas e mexer os bracinhos. Mas não sou tipo... Quero cortar já isso com as miúdas. Elas têm que saber nadar. Isso. A Aline já começou na natação ano passado. Este ano tem que lhe colocar outra vez. E a Alicia também. Porque
Tem que nadar. Tem que nadar, é muito importante. E eu também não entendo, mas os meus amigos, toda a infância toda, a adolescência toda, nós estávamos na praia. Sempre. Uhum, 24 horas depois da escola, praia. E eu amo tomar o sol, então uhum. eu ficava aí na areia. E os meus amigos todos, eles iam fazer surf e nadar e uau, excelente. Todo mundo eu não, a única. E eu não entendo, também não entendo porquê, mas Não, olha, que eu acho que isso é uma coisa mesmo do DNA, sabes, tem, Janice? é DNA. Eu acho que tem que ser o DNA, não tem. O DNA é uma coisa muito impressionante e muito forte, porque é assim. Isso faz-me lembrar uma coisa que um amigo meu disse-me. Ele, o ano passado, esteve em Angola não pela primeira vez, mas tipo. Assim, adulto, sabes? Ele, quando foi, era muito pequenino, já não se lembrava. Foi adulto passear. E o pessoal, quando ele ia para a praia, muitas vezes diziam, ele tipo quer se aventurar no mar, não sei o quê, e o pessoal dizia, não vais para aí, não vais. Ele mandar mensagem dizer assim: esse pessoal daqui tem medo da praia. Não, 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 tem, não é que o pessoal tenha medo da praia. Eu também, quando fui para Angola há 2 anos atrás, a minha mãe depois explicou-me, passamos a noite numa praia Ah, e estávamos depois lá a grelhar umas carnes e a minha mãe disse-me que a palavra em quimbundo para mar é parecida à palavra morte. uau! Exato. Então aí já nós conseguimos começar a perceber, não é? O porquê desse receio do mar. O mar, não só porque para eles o mar levava as pessoas, não só nos barcos, porque eles eram levados como escravos para outros países, mas como às vezes levava mesmo as pessoas, Sim. literalmente. Então, criou-se esse receio e esse respeito, esse medo pelo mar. Então é por isso também. E depois eu acho que isso foi ficando no nosso DNA, né? Tipo, esse receio, ok, o mar. Mas eu fiquei bem impressionada porque eu não sabia disso, né? Já não me lembro a palavra, a minha mãe na altura disse, já não me lembro, mas é a mesma. A Então, mesma. Ai, já sabe, nem. eu vou perguntar ao meu pai. Ele Yeah, também é quimbundo. Meus avós também é quimbundo. ok. Hum, Yeah. é Yeah. interessante. Eu achei isso bem interessante, por isso é que, claro que nós que já estamos por exemplo, vivemos aqui, nós acabamos por ter outras vivências e conseguimos ultrapassar um bocado isso, que é o caso desse meu amigo, por exemplo, né? Que para ele aquilo não estava fazendo nenhum sentido. Mas quando a gente vai estudar a história e vai a fundo, começamos a perceber, né, que a ferida é maior do que aquilo que nós pensávamos, né? Então é Uhum. bem funda ali essa toda a história que nós trazemos no nosso ADN sem nós sequer percebemos, não é? Por isso, Janice, welcome to the Black community. Yeah. Afinal, és mesmo angolana, afinal não és espanhola. Não, acho que sou angolano mesmo. Temos um jogo para fazer contigo de tradução, porque espero que lembres das palavras. Então eu vou dizer uma palavra e tu vais ter que dizer essa palavra nas 4 línguas, nesse caso, porque eu já vou falar em português. Então tu vais ter que dizer em alemão, inglês, francês e Uhum. espanhol. Ok. Então vamos lá, vamos começar. A primeira palavra é infância. Alemão, Kindheit. Inglês, childhood. Francês, enfance. Espanhol, la infancia. Abraço. Die Umarmung, em alemão. O quê? Alemão é uma língua tão alemã. Aha. Podes repetir, por favor? Die Umarmung. Ok. Umarmung. Em inglês, hug. Em Yeah. francês, embrasser. L'embrasse. Em espanhol, el abraço. Música. Musik, em alemão. Em inglês, Oh, music. wow. Em francês, musique. Em espanhol, la música. Cheiro. Die Geruch,
Em alemão, O quê? Geruch. Eu nem vou tentar repetir essas palavras, sério. Em inglês, the smell. Em francês, l'odeur. Em espanhol, el olor. Saudade. Oh! Saudade é uma palavra muito portuguesa. Eu estava a pensar sobre isso, já. É uma palavra bem portuguesa. Em alemão, saudade poderia ser um Fernweh. É tipo assim literalmente é dor por causa da distância. Interessante essa tradução, bem fixe. Em inglês, uma palavra em inglês para saudade. Like missing something. Yeah. Isso. Tipo assim. Não tem Não outra. não vem Não tem outro, outra. não. Não vem outro. Não tem Não outra. tem. Em francês, tu me manques. Em espanhol, echar de menos. Eterna Sim. menos. Mas tem uma. Oh, eu pensava que era outro estranho. Não? Estranhar também, sim. Estranhar. Mas tem uma palavra no. Na Então, na Espanha tem 4 idiomas oficiais. E na minha região tem um idioma. Tem o espanhol e tem o gallego. Nessa língua tem uma palavra que fala morrinha. E morrinha Para é saudade. saudade. Ah, ok. Quer dizer que na realidade então falas 6, porque tu falas também o galego, sim. não é? Nesta lista de palavras, alguma palavra que tu achas, ok, nessa língua essa palavra é que soa melhor? Saudade. Para mim é uma palavra super. Define bem o sentimento. Acho que quando a gente diz saudade, estamos a falar de um sentimento, de uma emoção, e que nas outras línguas não se consegue expressar dessa maneira, não é? Eu acho também bem incrível essa palavra, tipo saudade. Porque eu posso dizer I miss you, mas Não é o mesmo. é que o I miss you pode ser que tenho saudades tuas, ou pode ser que eu cheguei tarde e tu já foste. Estás a ver? Sim. Pois é. Então, tipo, estiveste aqui, ok, não te apanhei. Não é bem a mesma coisa. Então, quando diz não, tenho saudades, porque já não estás, já não vês aquela pessoa. Sinto saudades de ver o mar, por exemplo, tinhas mencionado há pouco. Então, também é uma palavra que eu gosto muito. Há muitas palavras assim em português que eu acho que eu acho que é pela emoção que traduz, não é? Que não se consegue traduzir tanto nas outras línguas. Isso, sim. Janice, foi muito bom ter-te aqui connosco no episódio de hoje. Muito, muito, muito obrigada por teres tirado o teu tempo para estar aqui à conversa connosco. Alguma coisa que tu gostarias de deixar antes de nós terminarmos o nosso programa de hoje? Muito obrigada, Carmen. Eu que agradeço. Gostei muito. Sempre ficamos mais animadas depois, assim. É muito positivo ter essas conversas. Muito obrigada. E para ti que estás aí desse lado a assistir o nosso episódio de hoje, deixa-nos aqui nos comentários quais são as tuas palavras favoritas, ou na língua que tu falas no dia a dia, ou talvez numa língua que tu tenhas aprendido. Deixa-nos aqui saber. E alguma pergunta ou alguma convidada que tu gostavas de ver aqui no nosso podcast nos próximos vídeos também, podes deixar aqui nos comentários. Obrigada por estarem desse lado. Janice, mais uma vez, obrigada por ter estado aqui connosco. Beijinhos a todos, até o próximo vídeo. Tchau!